queridos irmãos, mais uma quarta-feira juntos, né? Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Queridos, nós vamos então louvar ao nosso Deus. E eu quero que você agora se anime, onde você estiver, se você puder ficar em pé. E vamos louvar a Deus, adorá-lo, a sua santidade, amém? O louvor tem grande poder, né, no sentido de derrubar o inimigo, amém, queridos? E vamos louvar com o coração e que Deus receba esse nosso louvor, amém? Glória a Deus. Vamos então louvar. Mas antes vamos fazer uma oração, amém? Pai Santo e Misericordioso, eu quero colocar cada irmão, cada irmã minha que está aqui nesse momento. Nós estamos consagrando esse culto online ao Senhor. Paizinho querido, nós estamos declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai, da nossa história, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Paizinho querido, e declaramos que tudo se faz para teu louvor e para a tua glória. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e receba a nossa gratidão nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos então louvar ao nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Lord.
sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos o que temer porque Jesus está do nosso lado, amém? Se você crê, fala um amém bem forte aí na sua casa. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso
tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, né? Um louvor maravilhoso que tocou o coração de Deus, né? Queridos, eu quero agora ministrar a palavra. Quero dizer que você que está aqui conosco nessa tarde, que você será sempre bem-vindo, mesmo sendo um culto online, né? Talvez não esteja tão distante ainda, né? A hora de nós voltarmos a fazer um culto presencial. Glória a Deus, mas vamos nesse momento ler a palavra do Senhor e vamos nos alegrar nela. Glória a Deus, porque ela é a nossa fortaleza. A palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos fortalece, ela nos dá livramento. A palavra do Senhor, ela é poderosa, os efeitos dela. Amém, queridos? Deus se revela através da palavra dele. Então é maravilhoso a gente poder estar aqui nesse momento, ministrando a palavra dele e recebendo a instrução que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos lá? Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1, nos versículos 18 e 19. Amém? Então diz assim lá, veja só. Paulo, então, Timóteo era filho na fé, né, de Paulo. E Paulo diz assim para Timóteo: este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Paulo está dizendo assim, Timóteo, conserve a fé. Você já recebeu profecias a teu respeito, né? E milites por ela, quer dizer, lute para que as palavras, as profecias que foram dadas a teu respeito, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, né? E ele diz assim, conserve a boa fé, conserve a fé, conserve a boa consciência, rejeitando aquilo que alguns, por não rejeitar, naufragaram na fé. Eu lendo essa passagem, eu penso assim que Paulo estivesse falando aqui, né? Como dizer assim, naufragar na fé, quer dizer assim, é como você está caminhando por fé e é como se você estivesse num barco, né? E aí esse barco está totalmente dirigido pelo Senhor, né? E esse barco não está à deriva, né? Esse barco tem um rumo, ele tem uma direção, ele tem um propósito, né? E o que acontece, eu creio, com as nossas vidas também, nós podemos nos colocar aqui, né? No lugar de Timóteo, como se fosse uma palavra dirigida a mim e a você. Combata
o bom combate. Siga para o propósito, conserve a fé, conserve a boa consciência, não rejeite aquilo que você já recebeu. E a gente, no verso de Timóteo, poderia, como eu disse, você pode colocar o teu nome, né? Ali, dizer assim, para você mesmo, né? Combata o bom combate da fé. Queridos, nós temos que guardar a nossa fé. Às vezes, tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho fé. Não, você tem fé. Porque a palavra do Senhor diz que Deus deu uma medida de fé a cada um dos seus. Só que nós temos que cultivar essa semente de fé no nosso coração e na nossa vida. Nós temos que guardar a nossa fé. E nós vemos assim situações na nossa vida que tudo vem para que a gente não guarde a fé, para que a gente não combata o bom combate da fé. Veja, eu quero que você abra comigo ali no livro de 2 Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? Veja lá em 2 Timóteo, Paulo no capítulo 4, veja lá no versículo 6, 7 e 8, diz assim, Paulo já prevê a sua morte, e ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Daí ele diz assim no 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo assim, eu não vacilei, eu guardei a fé. Foi um grande combate, mas eu guardei a fé. Eu consegui acabar minha carreira de fé. E daí ele diz assim no 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo assim, eu vou ter o galardão, eu guardei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé em Jesus Cristo. E ele disse assim, e Deus é um justo juiz, eu tenho um juízo de Deus a esse respeito. E nesse dia, ele diz assim, né? Eu vou receber a coroa da justiça. Quer dizer, eu vou receber o diferencial que recebe aquele que passa uma vida em Cristo e que confia, entrega a sua vida e vive a sua vida por fé. E aí ele diz assim, né? Eu e todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Quer dizer, ele estava falando ele e todos nós, né? Que continuamos conservando a fé, aguardando a vinda, aguardando a volta de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que guardar essa fé, porque se a gente não tivesse que guardar a fé, cuidar da própria fé, Paulo não teria escrito isso aqui para Timóteo. Paulo não teria instruído Timóteo dizendo que você tem que guardar a fé. Nós lemos ali na 1 Timóteo, começamos, né, lendo essa passagem onde Paulo diz para Timóteo, milite a boa militância, continue crendo, guarde a fé, guarde a boa consciência em Deus. E eu queria te dizer uma coisa, que na verdade, fé tem tudo a ver com perseverança, porque a nossa caminhada é por fé. Mas a Bíblia diz, e Jesus deixou, está registrado para nós aqui, quando ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, não é só a conversão, é uma conversão e uma perseverança ao longo de toda a nossa vida numa caminhada de fé. Ocorre que, na verdade, tudo que acontece, eu estava fazendo assim uma meditação em cima desse tema, vem exatamente para não colaborar com a nossa fé. Eu quero falar para vocês aqui alguns aspectos assim que a gente vai abordar de que ocorre fazendo tudo para que a gente não tenha a fé, para que a gente desista no meio dessa caminhada. Eu sei que nessa situação difícil que o mundo está passando e que todos estamos passando, muitos acabarão talvez apostatando da fé.
muitos acabarão se desviando daquilo que creram e confessaram até hoje. E de repente não é isso que pode acontecer com você nem comigo. Nós temos que perseverar. Nós não podemos deixar de vigiar, de nos guardar dentro da fé. Amém, queridos? Nós temos que prosseguir na caminhada. E uma das coisas que vem assim muitas vezes para que a gente não entende é a questão das provações, a questão das provas que a gente acaba passando. Quer ver? Leia comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Em Romanos 5, no versículo 1, 2 e 3. Vamos lá para o 5, 1, 2 e 3. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. Quer dizer, a nossa justificação vem pela fé. A salvação é por fé, não é por obra. No momento que eu vacilo na fé, eu estou deixando o maior fundamento de tudo, que é a fé. Então diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Aqui nessa tradução está produz a paciência. Mas ele estava falando aqui nesse sentido de paciência, no sentido de perseverança. A tribulação, ela tem um efeito benéfico nas nossas vidas, no sentido de nos levar a perseverar. Quando você recebe uma promessa de Deus, quando você quer ver o cumprimento dessa promessa, e as muitas tribulações, elas desenvolvem em nós a perseverança. Quando nós dizemos assim: não, eu não aceito o que está acontecendo, Deus tem uma promessa diferente, isso aqui não é de Deus, você está produzindo na tua própria vida perseverança pela fé. Agora, vamos lá para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que, no 7, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que ele está falando aqui? Essa fé, ela é tão valiosa, que a prova vem para valorizar mais ainda essa fé. Ele diz assim, que vale muito mais do que o ouro que é provado pelo fogo. E que no final essa fé sempre redunda em louvor, honra e glória a Jesus Cristo. E mais ainda na revelação dele, na vinda dele. Amém, queridos? Então, a prova, ela faz com que a gente cresça. A prova, ela estica a gente. E eu sempre digo, né, quando às vezes já várias vezes na minha vida também já fui bastante provada. E a gente, quando fala a palavra prova, eu falo assim, que nem quando você está cursando alguma coisa, né? Você vai lá, eu tenho prova lá. Eu vi assim as crianças, né, esses dias lá na minha casa, eu tenho prova de história, tá? Então você tem que ser aprovada, quer dizer, ali vai provar o teu conhecimento, né? E o que acontece se você não é aprovado numa prova curricular, né? Seja prova no ensino médio, ou na faculdade, o que for, né? Você tem que fazer de novo. Quer dizer, porque você tem que sair sempre aprovado. Se você vai fazer uma prova, né, para ter uma carteira de motorista, você tem que sair aprovado, senão você não tem a habilitação. As provas, elas vêm no sentido de nós sairmos delas aprovados.
Então, às vezes eu falo, né, e em relação não só a mim, a outras pessoas também, quando você está passando, às vezes, uma prova grande, assim, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda, né? Eu quero apressar o negócio, né? O que o Senhor quer que eu aprenda? Porque a prova, ela nos ensina. E a prova Deus quer que nós sejamos aprovados. Porque uma vez aprovados, nós vamos caminhando e seguindo adiante, né? Até o final, até o fim para o qual Deus tem para as nossas vidas, né? Na sua vinda e estar com Ele, né? Na eternidade. Amém? Agora, a prova também, muitas vezes, vem para depois calar a Satanás. Por que você está falando isso? Eu vou explicar por quê. Depois vocês podem ler lá no livro de 2 Coríntios, né? No capítulo 1, versículo 4, 5 e 6, ali Paulo vai falar assim, olha, que para que você sendo consolado, você também console. Para que você, depois de provado, também ajude outros. Quer dizer, muitas das coisas que nós passamos serão coisas que irão ajudar outras pessoas, né? E nós continuamos gemendo as dores para gerar a igreja de Jesus. E muitas coisas, às vezes, a gente passa, e exatamente aquilo que você passa, que eu passo, vai ajudar muito outras pessoas, né? E por isso que a gente diz, né, que a prova, muitas vezes, quando a gente passa pela prova, a gente é aprovado, mas a gente também cala Satanás. Por quê? Porque não só eu tive vitória nas minhas situações, nas minhas questões, como ainda vou ajudar outros que também terão vitória nas suas situações, né? Quer dizer, na verdade, vem também para edificar o corpo de Cristo. Amém, queridos? Outra coisa assim que nós temos que vigiar para guardar a nossa fé, porque nós sabemos que a atuação de Satanás, né? A Bíblia diz, está lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 11, né? Fala então que Satanás, que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, né? Que nós temos que lutar contra o inimigo das nossas almas, né? Ou seja, Satanás, ele não quer que você creia, porque a tua fé vai trazer glória a Deus, vai trazer o mover de Deus, vai fazer o reino de Deus ser conhecido aqui na terra. Então, Satanás não quer que a gente creia, e ele faz de tudo para que a gente perca a fé. Veja lá no versículo 11 de Efésios, diz assim, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz numa outra passagem, que nós não vamos ler agora, que Satanás ruge ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Deus, né? Ao nosso derredor, procurando nos tragar. Eu fico imaginando, sabe? Nós começamos hoje lendo aqui, né? Falando da fé, como se a gente estivesse num barco, né? E esse barco, então, ele está sendo conduzido por Deus nas nossas vidas, porque nós somos propriedade do Senhor, amém? Porque nós entregamos nossa vida a Ele. E então Paulo disse ali, cuidado para não naufragar na fé, porque rejeitando as profecias, rejeitando as promessas, muitos naufragaram na fé. E aqui, quando eu leio que Satanás ruge ao nosso derredor, procurando nos tragar, eu fico imaginando como se fosse, claro que é uma coisa figurada, né? Mas assim, né? Você está num barco da fé, você está caminhando sob a condução de Deus na tua vida, e Satanás está ali tentando comer aquele barco como se fosse um tubarão, né? Uma boca grande ali, tentando ao teu derredor criar situações
em que você vacile na fé, em que você perca o propósito, em que você deixe de alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, né? Outra questão também, Jesus, ele disse assim, eu sou a porta, né? Ele é a porta das ovelhas, mas Satanás tenta entrar pelas brechas. Satanás, ele quer tirar nossa paz, ele quer tirar nossa comunhão com Deus. Satanás quer colocar um espírito de derrota, quer dizer, porque o espírito de Deus é um espírito de vitória, amém? E o espírito de Satanás é o espírito de derrota para os filhos de Deus, porque ele não quer que nós alcancemos o que Deus tem para nós. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar com muita propriedade, ela disse assim, eu creio que o diabo que ele mais odeia em nós é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele não é. E eu creio, sabe, que realmente Satanás, ele tenta nos destruir e ele tenta, através das brechas, ele tenta preparar ciladas, mas Satanás, sobretudo o que ele quer, que você perca a fé, que você perca a tua comunhão com Deus, que você perca a tua esperança em Deus, que você não tome posse das promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Que você não alcance o propósito de Deus na tua vida, na tua história. Amém? Outra dificuldade muito grande também para a gente, que nós temos que vigiar em relação a gente guardar a nossa fé, é a questão da intervenção humana mesmo, né? Nós andamos muitas vezes com pessoas que nos desestimulam na fé. E isso não é do diabo muitas vezes, não. Muitas vezes é aquela pessoa mesmo que na sua incredulidade, que no seu pouco entendimento, nos desestimula. E ao invés de nós estarmos incentivando ela na fé, ao invés de nós estarmos estimulando essa pessoa para que ela creia, acontece um processo diferente, é o contrário. E a pessoa, às vezes, contamina aquele cristão que não é tão convicto, aquele cristão que vacila muito na fé, aquele cristão que às vezes não tem certeza do amor de Deus sobre a sua vida e às vezes não tem certeza nem da salvação de Deus sobre a sua vida. Então, o que acontece? A Bíblia diz, depois você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem o costume, às vezes, de orar, de jejuar, você tem o costume de ir no culto, você tem o costume de estar na célula, você tem o costume de estar louvando a Deus e, de repente, uma má companhia te tira daquela posição de fé. E, às vezes, quando você vai ver, já é tarde, porque a tua fé já ficou contaminada. Então, nós temos que vigiar, nós temos que andar com pessoas de fé, nós temos que andar com pessoas que andam com ânimo, que vão te dar ânimo, encorajamento, amém? Para você prosseguir na fé. Daí a importância de se andar com irmãos, de andar com pessoas de uma mesma fé, daí a importância da família de Deus, que é onde você vai ter outros comungando com você das mesmas promessas e andando com você, intercedendo, orando, amém? Por quê? Porque às vezes aquela pessoa é maravilhosa como pessoa, é uma pessoa querida, mas ela não tem fé. Mas ela não tem a fé em Jesus. E às vezes você tem que fazer o contrário. É você que tem que influenciar ela. É você que tem que guardar a tua fé a tal ponto de ajudar essa pessoa a começar a crer em Jesus. Amém? Uma outra dificuldade também, eu quero que você leia comigo, lá no livro, em 1 Timóteo, eu quero ler isso, fala que os últimos tempos, 2 Timóteo, desculpe, seriam tempos difíceis e trabalhosos. Não são tempos fáceis os últimos tempos. E nós estamos, né, nos últimos tempos. Então, veja lá em 2 Timóteo, do capítulo 3 até o 5, fala, eu acredito que muitos que estão me acompanhando já devem ter lido aqui, né? Diz assim, olha só, do 1 ao 3, né?
do 1 ao 5, me perdoe o versículo, mas no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nossa, e como os dias atuais são trabalhosos. Tenho certeza que você que está me ouvindo, que está acompanhando esse culto online aqui, também acha, né? Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Ainda deixa pior ainda, fala assim, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E diz assim: destes, afasta-te. Olha ele falando aqui das más companhias. Afasta-te. Paulo está falando aqui para o filho dele na fé, para Timóteo. Se afasta, Timóteo. Se afasta, porque os últimos tempos haverão pessoas infiéis, serão tempos de muito trabalho, as pessoas não terão um afeto natural para com os bons, ou seja, muitas dificuldades, mas afasta-se desses. Quer dizer, guarde a tua fé. Veja, aqui, se a gente pegar todas essas descrições que Paulo faz aqui, desses atributos negativos, nós podemos compreender também que aqui a gente poderia incluir as heresias, né? As falsas doutrinas, que nós também temos que nos afastar. Amém? Hoje em dia tem de tudo, né? Na internet tem de tudo. Quer dizer, de repente, você tem que se afastar daquelas coisas que mexem com a tua fé, com aquelas coisas que não são boas, para que você continue firme na fé e se edifique, né? Na fé em Deus e persevere, né? Até a salvação final. Amém? Lá no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 12, Jesus fala inclusive que no final um irmão entregaria outro irmão, né? Pai entregaria filho, filhos entregaria pais. Ou seja, seriam tempos difíceis, trabalhosos. E são nesses tempos difíceis e trabalhosos que nós temos que guardar a nossa fé e não apostatar, não voltar atrás. Eu quero que você que está me ouvindo aí, onde você estiver, você faça um compromisso com Deus nesse momento. Diga para o Senhor: Deus, eu não quero regredir, eu não quero voltar atrás, eu quero continuar perseverando e caminhando por fé. Amém, querido? Muitas vezes, outra coisa que difícil, que vem atrapalhar muitas vezes para que nós prossigamos em fé, é a nossa própria alma. Que muitas vezes a nossa alma fica confusa, mas se você abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ali está escrito que existe uma luta entre a nossa carne e o Espírito Santo. Ou seja, ainda por cima, além do mundo tá difícil, no sentido de tempos trabalhosos e difíceis, além da atuação de Satanás em todo o tempo, né, usando pessoas, usando situações, né, além das provas, né, que passamos, ainda tem a situação que a nossa alma, né, a nossa carne peleja contra o Espírito muitas vezes, né? Nossa carne contra o Espírito. Aqui eu falei alma, mas não seria nossa carne contra o Espírito, né? Ou seja, ainda no meio de tudo isso, nós temos que dar prevalência ao Espírito. Por isso que Paulo diz: andai no Espírito, né? Ainda, mais algo ainda, nós somos diariamente, existem as ofertas de um mundo que é comprometido com coisas erradas, muitas vezes, não é? Veja,
existe o tempo todo na mídia, na sociedade em si, né? As ofertas de coisas que não vão edificar a tua vida são muito grandes, né? Quer dizer, o próprio Jesus foi tentado, né? Quando Jesus, lá no monte, quando Satanás tentou oferecer para ele coisas que não era da vontade de Deus. E o mundo constantemente oferece coisas que não são da vontade de Deus. E a isso nós temos que dizer não, né? E o que a palavra de Deus diz? Não ameis o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e tudo que nele há. Quer dizer, ainda por cima, tem mais esse aspecto que a gente, para perseverar, tem que cuidar. Amém? Quer dizer, são muitas coisas, né, para a gente enfrentar e perseverar. Mas o Senhor nos diz que tudo é possível aquele que crê nele. E em tudo Ele está conosco. A palavra do Senhor diz, né, Jesus diz, eis que estarei convosco pelos séculos dos séculos. Quer dizer, Ele está comigo, Ele está com você, Ele é o maior interessado em que nós prossigamos na caminhada de fé. E Ele cuida da nossa vida e vai nos levar até a vitória final. Amém? Por último ainda, às vezes tem pessoas que já estão mais felizes nessa área e tem outras ainda que ainda tem que conquistar nessa área, que é na área familiar. Jesus, Ele disse, né, ali em Marcos 6, capítulo 6, versículo 4, Ele disse que as pessoas ali, que na casa dele não era reconhecido como profeta. E muitas vezes você está na igreja, você recebeu profecias sobre a tua vida, você tem profecias a respeito da tua família, mas na tua casa ainda as pessoas não te reconhecem como profeta, não reconhecem a tua fé, né? Não somam na tua fé. E ainda às vezes você está no próprio ambiente familiar ali, né? Tendo que guardar a tua fé. Eu já atendi tanta gente, né, que diz assim, olha, eu não posso nem orar. Às vezes eu tenho que ir lá escondido orar. Às vezes eu vou lá fora para falar com Deus, porque eu não posso orar dentro do meu quarto, porque eu não posso orar na minha casa. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem colocar uma pregação no vídeo, né? Ou assistir mesmo até um culto online, porque às vezes existe uma oposição no meio familiar, mas você não pode desistir, porque essas pessoas, a palavra de Deus também tem uma promessa que diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então muitas vezes você é o desbravador, que a gente diz, né? Você é aquele que vai na frente, né? Eu sempre falo como José, né? José foi na frente para que depois toda a família dele, né, os irmãos fossem salvos. E às vezes Deus escolheu você, porque sabe que você é perseverante, que você vai perseverar, e através da tua perseverança, a tua família vai se converter. Amém? Eu queria dizer ainda o que a fé não é, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não sinto essa fé. Amados, fé não é sentimento. Eu sempre falo assim, né, que fé é crer no que está escrito. Fé não é a sensação que eu sinto. Hoje eu estou com uma sensação de leveza, então Deus está fazendo isso ou aquilo. Não, fé não é sensação, fé não é sentimento. Fé é você crer que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Fé é você crer na palavra de Deus. Deus se revela através da palavra dele. Amém? Então, às vezes você está muito chateado, triste. Diz, hoje eu estou me sentindo tão mal, estou me sentindo tão triste. Deus não está comigo. Não. A palavra de Deus diz que Ele está com você, sim. Que ainda que você se sinta triste, Ele está com você. Então, não depende, Deus não depende dos nossos sentimentos. Deus não depende das nossas sensações. Amém? Deus
cumpre aquilo que ele diz. Deus se revela através da palavra dele. Então, a fé, tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou com um sentimento de tristeza ou uma impressão de tristeza. Realmente, muitas vezes Deus fala conosco, né? Mas fala dentro da palavra dele. Amém? Fala conosco, ele pode até às vezes te dar, trabalhar, ele trabalha no nosso emocional, ele pode trabalhar os nossos sentimentos, mas ele não é sentimento. A fé não é sentimento. Amém? Deus ama, mas a fé não é sentimento. Não é que eu quero deixar bem claro isso, agora eu disse ele não é sentimento. Não, o que eu quero dizer, a fé não é sentimento. Amém? Você até pode ter os sentimentos, nós podemos ter, mas fé não é sentimento. Amém? Nós temos que olhar sempre o foco, Jesus, porque a Bíblia diz, depois você vai ler lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que acontece? A autoria da fé que nós temos é do Senhor, é de Deus. E Ele não só colocou essa fé em nós, como Ele também vai consumar esta fé. Então, para que nós possamos prosseguir, perseverar, nós temos que guardar a nossa fé, guardar o bom combate, olhando com o foco em Jesus, porque Ele que é o autor dessa fé e é Ele que vai poder consumar essa fé que nós temos. Amém? O que é a fé, né? Para você perseverar. Primeiramente, como eu já falei, é crer na palavra de Deus, né? Então, Jesus, ele disse assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra. Jesus, ele disse assim, se você me ama, então guarda a minha palavra. Quer dizer, guardar a palavra, ler a palavra, praticar a palavra, isso é ter uma relação realmente para Deus e que você ama a Ele, quando você guarda a palavra dEle. Amém? Permanecer na palavra. Então você guarda e você permanece nessa palavra. Vamos lá para 2 Timóteo ainda, né? Eu já até estou aqui no capítulo 3, no versículo 14. Paulo diz assim para Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só. Olha no 15, ele diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, nós estamos lendo desde o começo. Paulo primeiro disse para Timóteo, Timóteo, não naufrague na fé. Muitos rejeitaram a palavra, rejeitaram as profecias, rejeitaram tudo aquilo que você já recebeu e acabaram naufragando na fé. E não vão alcançar essa coroa. Depois Paulo diz assim, nós lemos aqui também, ele disse, olha, eu já estou sendo ofertado como libação, meu tempo está terminando, mas eu guardei a fé, combati o bom combate. Está dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem alguém que é teu pai na fé? Olha, eu guardei a fé. Esse é o meu modelo, esse é o meu exemplo. Depois ele diz assim, cuidado, Timóteo, afasta-te dessas pessoas que os últimos tempos são tempos trabalhosos. Afaste das pessoas, das más companhias. Afaste de pessoas que vão ser amantes de si mesmo. Desses afaste-se. Eles têm aparência de piedade, mas não são piedosos. E depois agora ele está dizendo assim, Timóteo, ali que nós lemos, né? Permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que você foi inteirado. E que desde a tua meninice, você sabe das Sagradas Escrituras. E você já pode ser sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, permaneça na palavra, permaneça na fé. Então é permanecer também. Jesus falou, aquele que permanecer em mim
esse será salvo. Quer dizer, não é só crer, é um permanecer também em Deus. E eu quero deixar agora, antes de encerrar essa ministração, 3 versículos, assim, 3, um pouquinho mais, tendo a tua paciência em correr a Bíblia, né? Que são, assim, eu acho muito importantes da gente falar nesse momento. Vá lá para o livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Deixa eu ver se... Filipenses 3. Amém? No versículo 13 e 14. Só um pouquinho aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, nós lemos quando ele falou para Timóteo, que ele disse, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Mas aqui, uma das coisas que Paulo fazia, para poder combater esse bom combate, para poder guardar a fé, era prosseguir para frente. Não olhar para as coisas que para trás ficam, mas prosseguir para o alvo. Isso é muito importante, porque quando nós, durante a nossa vida, nós certamente já passamos e vamos continuar passando muitas frustrações, às vezes, muitas expectativas frustradas. Às vezes nós achamos que era essa a direção e acabou que não era, Deus acabou dando outra direção. Mas nós não podemos ficar parados no passado. Nós temos que avançar, né? O avançar é sempre de Deus, né? Você pode ver quando Deus levou o povo ali para a terra prometida, tirou o povo do Egito, né? Havia todo um movimento de seguir adiante, né? De seguir em frente. E a salvação pela fé também é um seguir em frente. Amém? É você estar em Deus e não olhar para trás e caminhar. Haverão novas oportunidades, Deus vai renovar a misericórdia dele, Deus vai cuidar de você. Se você está pensando às vezes em desistir, não desista, porque Deus, às vezes você pode achar que nada mais tem saída, mas Deus vai abrir novas portas, haverão portas de contínuo abertas e você não pode desistir da fé no Senhor. Amém? E os 2 últimos estão em Apocalipse, né? Que um deles está em Apocalipse 3, no versículo 10 e 11, diz assim, como guardaste a palavra, né? Na carta que é escrita à igreja da Filadélfia, está escrito assim, Jesus diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, guarda a palavra. No 11 diz assim, né? Para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, guarda aquilo que você já recebeu. Não despreze. O que Jesus está falando aqui? Olha, vai vir uma tentação sobre os habitantes da terra, mas eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não desista, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Continue crendo, continue insistindo em Deus, persevere. Amém? Glória a Deus. Então não vamos desistir, né? Vamos perseverar, né? Não vamos ser daqueles que retrocedem, né? A palavra do Senhor diz, o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho mais prazer algum. Ou seja, no momento que alguém retrocede da fé,
No momento que alguém faz apostata da fé, já não é mais alegria para o Senhor, Deus já não tem mais prazer. Então, queridos, nós temos um Deus que se move, que responde, que nos faz caminhar por fé. E nós guarda a tua fé, amém? Eu acho que eu não li aqui, mas existe um versículo que diz que para que a gente prove a nossa própria fé. Eu só comentei aqui, né? Está lá em 2 Coríntios 13, 5. Veja nesse momento, eu estou crendo nas promessas? Eu estou seguindo a palavra de Deus ou eu estou seguindo meus sentimentos? Eu estou crendo que tudo que Deus falou Ele vai cumprir? Ou estou ouvindo o que a mídia diz? Ou eu estou ouvindo aqueles que não creem? O que eu estou ouvindo? Jesus falou, cuidado do modo como ouvis. Amados, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Amém? Não desista. Em nome de Jesus. Não entregue a tua coroa, como diz, né? O bispo sempre brinca da coroa, né? Mas não entregue. Amém? Prossiga em fé. Prossiga perseverando. Glória a Deus, porque há recompensa para a tua fé e para a minha fé. Primeiro, aqui na terra ainda, nós veremos muitas vezes a recompensa, com Deus fazendo milagres e o nome do Senhor sendo exaltado e a glória de Deus, né, se manifestando. E teremos também a recompensa eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloca agora a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Paizinho, nós queremos te agradecer por essa palavra, que o Senhor nos ajude a caminhar por fé, que o Senhor esteja de contínuo, Senhor, cuidando das nossas vidas, Paizinho, que o Senhor esteja, meu Deus, nos dando entendimento cada vez maior da tua palavra. Paizinho, essa pessoa que está agora participando dessa oração, guarda essa pessoa, Jesus. Não deixe com que ela retroceda, Paizinho. Não deixa, Paizinho. Toca os ouvidos dela. Toca o coração, Jesus. Toca, Senhor, as suas emoções, Pai, para que ela continue confiando no Senhor. Paizinho, faça milagres. Faça milagres, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que muitas pessoas estão te pedindo nesse momento, Senhor. Recompensa, Senhor. Tua palavra diz que é necessário que aquele que creia que o Senhor é galardoador dos que o buscam, Paizinho. Então, meu Pai, opera milagres, opera livramentos, Paizinho. Opera maravilhas, Senhor. Faz os teus milagres, Pai. Abre portas de trabalho, abre portas de relacionamentos familiares abençoados, Pai. Senhor, faz algo novo na vida daqueles teus filhos que estão cansados, que estão se sentindo esgotados, Pai. Deus, em nome do teu Filho Jesus, abençoa, Senhor, para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Também quero falar para você agora que não confessou ainda Jesus na tua vida, para que você, em nome do Senhor Jesus, receba agora Jesus no teu coração. Declare com a tua boca, por fé. Você não está vendo Jesus, talvez você não entenda ainda a palavra, mas declare por fé agora. Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração. Quero declarar que o Senhor é o meu Salvador. Que o Senhor faça morada em mim e que o Senhor mude a minha história. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, busque um contato da igreja, amém? Ali tem no link, ali tem informações, telefone, ou envia ali por e-mail, amém, queridos? Mas busque alguém para caminhar, te ajudar a caminhar por fé. Busque alguém que já está mais crescidinho na fé e essa pessoa vai te ajudar e Jesus vai fazer de você um grande vencedor. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Antes de finalizar ainda, quero falar para você que é fiel nos dízimos, nas ofertas, é por fé. Dízimo, oferta, também é por fé.
Dízimo é obediência à palavra do nosso Deus, oferta também, e são atos de fé. Amém? E nós temos que perseverar e crer. Glória a Deus. Então, não deixe de ser fiel. Amém? Não deixe. A palavra do Senhor diz que quando nós entregamos o dízimo, a 10ª parte daquilo que é dele, ele vai repreender todo e qualquer devorador sobre os 90%. Então, faça isso por fé em cumprimento à palavra do Senhor. Amém? As ofertas também, Jesus falou assim que que dá e dá-se-vos-á, né? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, querido? Que a graça e a paz esteja sobre a tua vida, que você tenha um excelente final de quarta-feira, tá? Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Glória a Deus, graças damos ao Senhor Jesus.